Professor Renato Dias Martino é psicoterapeuta, psicanalista, professor e escritor, que dedica-se à prática clínica da psicanálise desde 2003. Ele é coordenador e fundador do GEPA, que é o Grupo de Estudos e Psicanálise do Acolhimento. Praticou docência no ambiente acadêmico por vários anos, lecionando teoria psicanalítica, desenvolvimento da personalidade, psicologia aplicada e supervisão clínica. Hoje, o professor Renato foi escolhido com muito carinho em função de uma entrevista que eu conheci ele há muito tempo atrás, quando estava pesquisando e estudando, né, sobre o impacto dos jogos digitais na vida das pessoas. E eu vi uma entrevista do professor falando sobre isso e eu pensei, um dia nós vamos ter que entrar em contato com esse cara e trazer ele aqui para conversar com a gente. E aí, agora que a gente está nas atividades formativas da Copa, chegou o momento ideal para trazer ele. Eu entrei em contato, estava disponível, conseguimos encaixar com ele na agenda ali. E ele veio aí para conversar com a gente um pouco sobre aquela coisa que a gente sempre vê falar, né? Mas jogo de tiro, jogo de matar, faz mal. Qual a relação que isso tem com a vida real, qual o impacto que isso tem com a criança, com o adolescente ou até mesmo um jovem adulto também. Então eu passo a palavra para o professor se apresentar, poder fazer a sua fala inicial. Então seja bem-vindo, professor Renato. Muito agradecido. Eu quero, em primeiro momento, agradecer ao Michel por esse convite, né, pela confiança aí. E para mim é uma honra estar aqui participando do evento com vocês. Existe uma diferença real entre jogar muito e ter problemas com jogos, ou os jogos impactar de alguma forma no comportamento das pessoas? Michel, olha só, seria interessante a gente iniciar o nosso pensamento aqui dentro da perspectiva da configuração da família. É claro que esse jogo vai ser um reflexo de toda a configuração da criação desse sujeito. Conforme for a vivência dele dentro da família, ele vai apresentar ali no jogo características. O jogo, de maneira alguma, pode vir a influenciar negativamente uma criança saudável, um jovem saudável, um adolescente saudável, que teve ali uma configuração adequada ou saudável dentro da sua família, da sua criação, da estruturação da sua família. O jogo tem, na verdade, inúmeras características saudáveis e construtivas que podem trazer para o sujeito um aprendizado muito grande. Culpabilizar o jogo por alguma coisa é sempre um equívoco. O jogo é algo que não está de maneira alguma sendo um influenciador negativo na vida de ninguém. Se ele está influenciando negativamente é porque esse sujeito já trazia alguma característica que não foi muito bem elaborada, não foi muito bem desenvolvida na sua personalidade. Isso tem muito mais a ver com a configuração da sua família do que com o jogo. Nós vemos assim, ele reflete, ele faz no jogo. Quando uma pessoa está tendo um problema, às vezes, que a gente vê assim, de comportamento no jogo, até algumas atitudes, é mais fácil, então, mais correto se ele dizer que isso é um reflexo do que ele está tendo alguma dificuldade, ou ele está tendo um dia ruim, alguma coisa que está acontecendo na vida real, e isso reflete no jogo e não o que o videogame representa, ou o tipo de jogo que joga que vai afetar a vida dele. Seria correto dizer isso, então, né? Ô, Michel, a entrevista que você viu lá, o videozinho que você viu, te chamou a atenção para me convidar, eu coloco justamente isso. Na realidade, a gente está falando de alguma coisa que é o avesso do que se tenta pregar. O jogo, ele, na realidade, é uma válvula de escape para todos os conflitos que o jovem tem, que o adolescente tem. Então, ele vai poder viver uma série de agressividades, de hostilidades que ele possa estar vivendo internamente, que ele pode estar vivendo com ele mesmo. Ele vai poder escapar aquilo no jogo, que tem características violentas, por exemplo. Ao invés de ele praticar aquilo, ele consegue, dentro da psicanálise, a gente tem um termo que a gente chama de sublimação. É possível para ele sublimar aquilo dentro do jogo, e com isso ele não vai praticar isso no mundo externo, no mundo real. Ele vai ensaiar ludicamente, brincando com aquilo, e aquilo vai fazer com que ele possa criar uma possibilidade de elaboração daquilo e não
levar aquilo para a ação. Uma questão que a gente trouxe, a gente estava conversando, né, sobre alguns tipos de jogos assim, que são, a gente pode dizer que são as exceções, como esses casos. A gente poderia dizer que eles afetam a sensibilidade da criança, porque ela vai começar a perder a noção, dependendo da idade dela ali, de que todo dia jogando isso, e é muito fácil tu roubar aqui, tu matar ali, tu conseguir do jeito errado a coisa, tu fazer do jeito certo. Isso afeta a sensibilidade dela, a empatia dela em algum momento? De maneira alguma. Não existe qualquer possibilidade de você associar uma coisa com a outra. Você está falando de uma ficção, você está falando de um jogo que está dentro da perspectiva aí do imaginário, não tem qualquer vínculo com a vida real. Uma criança doce, respeitosa, gentil, e jogar esse jogo com a maior agressividade do mundo. Um universo não tem nada a ver com o outro, a gente está falando de ficção. Se ele for tentar aplicar a ética do mundo real num jogo desse, ele vai perder. Ali ele tem que jogar através da sua artimanha. Isso não quer dizer que ele vai levar essa artimanha para os vínculos afetivos dele. Agora, se você está falando de um sujeito que já está desestruturado na sua personalidade, que ele já tem um funcionamento emocional comprometido, aí não é o jogo que está fazendo isso. Esse funcionamento emocional dele que está, de alguma forma, não está funcionando bem, vai refletir em tudo na vida dele. Então não é o jogo que está trazendo isso para ele. Ele já tinha isso e, de alguma forma, ele vai encontrar um jogo que ele vai se identificar. Mas isso não quer dizer que foi o jogo que trouxe isso para ele. Existe uma diferença entre jogar algo violento sozinho ou jogar em grupo com amigos? Isso muda alguma coisa no efeito psicológico? De estar sozinho ou estar em grupo? Ou também é somente mais um indicativo assim, daquele estado da pessoa, dela estar sozinha, dela estar em grupo? Eu não vejo qualquer comprometimento dentro dessa perspectiva. Muitas vezes ele pode preferir jogar sozinho, ele pode não ser um sujeito que tem muita habilidade social, e aí ele prefere jogar sozinho, ou se ele tem ali um ciclo de amigos, ali um pessoal que ele já tem uma maior afinidade, talvez seja mais interessante ele jogar. Talvez uma fase da vida dele, ele jogando sozinho, ele se sinta melhor, em outro momento ele joga em grupo. Mas o jogo, Michel, é muito importante que a gente deixe isso muito claro. O jogo eletrônico, ele não tem a possibilidade, né? Ele não tem elementos que possam vir a interferir no funcionamento emocional de uma pessoa, no funcionamento mental de uma pessoa, a ponto de mudar as características desse sujeito. Essas características sempre estiveram ali. Não existem elementos dentro de um jogo eletrônico que possam causar um mal na vida de uma pessoa. Isso é um grande absurdo. Então, a outra pergunta acho que já está respondida também, né? O que pesa mais, né? O conteúdo do jogo em si ou o contexto que a criança joga? Então, a gente já sabe que se o jogo é uma representação de alguma coisa. Então, ele vai ser um representativo daquilo ali. E se eu disser para você que uma criança pode desistir de brigar na escola, por exemplo, depois de ter jogado um jogo violento desse? Porque ela descarregou toda a raiva dela ali no jogo, e ela chega lá na escola e não tem mais aquele conteúdo hostil dentro dela, porque ela prefere descarregar isso no jogo, que ela vai ter menores consequências. Por exemplo, você pode ter um filho, você gosta demais de um jogo violento desse, e você pode jogar isso junto com o seu filho, sem qualquer prejuízo. A gente conhece assim, vários casos de pais que jogam LOL com os filhos, jogam juntos, né? Tenho alunos que eu já vi a conta deles que era do pai, aí o pai passou a conta para o filho, aí não joga mais, mas acompanha o filho jogando. Então, eu acho que o importante é isso, né? A família está junto, está vendo o que está acontecendo, vendo o mundo em que o filho está se inserindo e está acompanhando esse mundo dele, está vendo o que tem de errado. Tem alguma questão, assim, que tu já possa nos dizer sobre essa relação tempo de tela, o tempo na frente do computador, na frente do jogo, é um fator muito importante, ele precisa ter um limite de aonde que vai esse limite? O limite é alguma coisa que se estabelece na relação com o pai. Um dos fatores da função paterna é a possibilidade de reconhecimento do limite. Este limite precisa ser reconhecido, né? Não é imposto, não é colocado,
porque o limite já existe, ele precisa ser reconhecido dentro de uma esfera anterior à entrada do jogo. Quando esse limite não foi reconhecido, ele vai aparecer no momento que o jogo aparece na vida dessa criança, desse adolescente. Estabelecer um limite padrão de horas de jogo, isso é loucura. Não tem isso. Mas um adolescente ou uma criança que teve bem estabelecido o limite nas suas relações, isso vai ficar claro para ele. Lógico que, assim, uma criança, um adolescente, ele sempre confronta, ele sempre vai querer desafiar. É próprio isso do adolescente e da criança, mas a função paterna precisa estar presente e atuante para sinalizar até onde aquele jogo é saudável ou não. Agora, quando o pai não está presente, aí a gente tem que começar a criar regras, criar protocolos pré-estabelecidos aí para dizer, olha, são tantas horas. Não. Se a criança, o adolescente ou o jovem está ali dentro de um funcionamento saudável, todas as coisas dele vão estar adequadas, inclusive o momento de jogar. Você já fez as atividades que você precisava fazer da escola, você já se alimentou, você já fez o seu exercício, então vá jogar. Então parece que o adolescente, que a criança não merece respeito. O universo dele é menos importante do que qualquer outra coisa. E na realidade, aquele tempo que ele está na tela ali, ele está aprendendo uma série de coisas que muitas vezes nem os pais deles conseguiram aprender. Então existe uma necessidade de se respeitar, aprender a respeitar o outro também. E essa coisa de tempo de tela é muito relativo também. Antigamente a gente ficava horas na frente da televisão assistindo desenho animado. Caverna do Dragão, Thundercats e Pica-Pau e Pantera Cor-de-Rosa. Eu sou da época, né? A gente passava a manhã inteirinha na frente da televisão assistindo televisão. E hoje nós estamos aqui. Então, assim, não houve prejuízo algum. E hoje não é simplesmente um desenho passando na televisão, é uma interação. O cara está ali, ele está interagindo, ele está aprendendo, ensinando. Existe uma série de um universo de riquezas ali que vão acontecendo, que traz para o sujeito uma nutrição enorme. Então, não é simplesmente tela, né? A gente fala assim, quanto tempo de tela? É o que você está falando. O que está sendo feito nessa tela? A questão é essa. Hoje, tudo é pelo computador. 80% das atividades que você faz é pelo computador. Eu, por exemplo, meus atendimentos hoje, pelo menos 70% são online. Então, que conversa é essa de limitar a tela? Me parece que hoje, assim, as pessoas elas estão sedentas por um protocolo pré-estabelecido e, na realidade, tudo precisa ser um contexto, precisa se analisar, precisa ver o que está acontecendo no todo da experiência e não tentar aplicar um protocolo pré-estabelecido para todo mundo. A gente recebeu uma pergunta aqui, né, que seria qual é a importância, né, dos jogos no desenvolvimento cognitivo, né, quanto de crianças, adolescentes e até mesmo de pessoas assim que já são mais velhas, né? Isso seria algo que é muito importante para criança, para adolescente, ou é algo que não afeta tanto no desenvolvimento cognitivo dessa faixa etária? Vamos primeiro estabelecer, né, assim, definir o que a gente está chamando de desenvolvimento cognitivo. Desenvolvimento cognitivo é assim, é a capacidade do sujeito aprender, a capacidade do sujeito conhecer. Então, assim, se você pega um jogo eletrônico, para começar, você precisa ter uma certa habilidade em computação. Então, a gente já começou aí com uma série de aprendizados cognitivos do básico da computação. Aí você entra mais profundamente nesse jogo, muitas vezes você tem que ter uma habilidade de uma segunda língua, por exemplo. Você precisa saber inglês, porque muitos comandos aí, eu sou meio leigo nisso, vocês têm um pouco mais de vivência que eu pode falar, então você tem já que ter uma certa habilidade com uma segunda língua. Então nós temos mais um elemento de cognição aí. Isso sem contar coordenação motora fina, né? Atenção que o sujeito precisa prestar para jogar esse jogo todo. Então, o jogo é, por excelência, um recurso de desenvolvimento da capacidade cognitiva. Exatamente, né? A mãe ali, né, comentando
tudo isso pode ser contornado com o acompanhamento dos pais, como foi falado, exatamente, né? Exatamente isso daí. E aí ela já puxou um gancho para o nosso próximo item que a gente vai conversar, que é sobre o uso ativo e o uso passivo das telas. O jogo, ele não vai buscar o sujeito. Você ainda não inventaram um jogo que vai buscar o jogador. É o jogador que se identifica com o jogo. É o sujeito que se identifica com o funcionamento. Então, aquele, por exemplo, que fica horas ali no TikTok, passando vídeo de um minuto, ele buscou aquilo. Não foi aquilo que pegou ele. Aquilo não buscou, não capturou ele. Está falando aqui de algo que está representando um funcionamento emocional do sujeito. Ele que está funcionando bem emocionalmente, ele vai se aproximar de coisas saudáveis. Aquele que não está funcionando bem emocionalmente, aquele que está adoecido emocionalmente, por exemplo, vai se aproximar de coisas tóxicas. E aí mostrando que a Meta tinha estudo que mostrava que a saúde mental das meninas era muito mais afetada, 3 ou 4 vezes mais afetada do que a dos meninos, por questões de imagem, aparência, corpo e tal, na autoestima das pessoas. E aí esse agora saindo do mundo dos jogos e entrando um pouquinho nesse uso de telas, do uso passivo das telas ali, né? Como é que é isso, Renato? Tu já deve ter se deparado, né, com pessoas assim, com estudantes que tinham certo vício, talvez, em redes sociais, que ficam muito, se preocupam com coisas porque viram nas redes sociais. Essa pessoa que se preocupa muito com o que acontece nas redes sociais é que, na realidade, ela não tem uma vida bem-sucedida real. A estima está muito baixa, não tem um amor próprio. E aí isso vai se manifestar nas redes sociais. Agora, não podemos culpabilizar as redes sociais disso, porque é um absurdo. Eu costumo dizer assim, é a mesma coisa de você tomar uma facada e processar a Tramontina. Não, você não pode. A faca sozinha não faz nada. Agora, se você não está bem com uma faca na mão, aí é um perigo. E a gente vê como é fácil e como a gente tem pessoas assim que às vezes, por uma carência ou por alguma coisa assim, por não estar bem, e até os menores, a gente vê, né, porque a gente precisa trabalhar isso com eles, a gente precisa explicar para eles, né, o que a gente está mostrando, só não tem de bom para ti ali. Parte do nosso público é mais adulto, hoje que está participando da Copa de Esporte Eletrônico. Então, como é que é essa no público mais adulto, assim? É a mesma coisa que a gente conversou para o público adolescente? Não tem muita diferença, né? Na realidade, a gente... na maioria das vezes, a gente cresce só no tamanho mesmo, né? Só a idade cronológica, mas na verdade existe uma criança, um adolescente dentro da gente pro resto da vida. Se eu pudesse falar algumas palavras aí, principalmente para os adultos que estão assistindo aí, tomar muito cuidado para não cobrar, para não exigir, para não proibir coisas dos filhos que, na verdade, são reflexos da ausência dos pais. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Os pais precisam estar presentes na vida de uma criança, de um adolescente, participar do que está acontecendo na vida dessa criança, desse adolescente, porque se ele estiver participando, não há necessidade de regras rígidas, não há necessidade de protocolos pré-estabelecidos, porque existe uma interação muito próxima, sincera e afetuosa, e vai permear qualquer experiência que possa acontecer. Bloqueados do porquê que as loot boxes têm essa limitação, e nós vamos estar discutindo bastante nesse mundo das finanças, né, o impacto que isso tem. E, Renato, deixo a palavra contigo para fazer o encerramento. Michel, quero agradecer demais aí o convite, né? Me senti honrado de estar aqui junto com vocês. Quero te parabenizar pelo teu trabalho bonito aí, que você tem feito, né? E me colocar à disposição para quando você precisar. Eu estou aqui, é só dar um alô que a gente vai participar com certeza. GEPA, Grupo de Estudo Psicanálise do Acolhimento.